mixado na análise técnica e fundamentalista. A gente vai fazer a mesma dobradinha que a gente fez na semana passada com um grafista e um fundamentalista para falar do mercado de ações e quais ações valem a pena comprar ou vender nessa semana. Sou Thiago Salomão e tenho aqui comigo o analista fundamentalista Flávio Conde e o analista técnico Fernando Góes, eles que vão fazer as análises dessa semana. E já para passar a bola para vocês, o programa não queria que tivesse esse tom repetitivo, mas não tem como não falar de impeachment quando falar de bolsa. Então a primeira pergunta que eu já faço é sobre esse rally do impeachment. Se está esfriando, se agora vai voltar a esquentar, se o mercado tem que cair um pouco para voltar a subir. O que os gráficos e os fundamentos estão falando? Primeiramente, vamos começar com os fundamentos do Flávio Conde. Obrigado, Thiago. Tudo bem, Góes? Tudo bem? Estamos começando aí falando dos fundamentos e do impeachment. O impeachment, para mim, a chance é cada vez menor. Semana passada foi muito desanimador. Aquela quinta-feira com a Dilma e artistas que recebem Lei Rouanet falando que não é que é golpe, também o STF falando que o Lula não tem problema em ser ministro. Tudo isso para mim foi um balde de água fria, mas o fato que na terça-feira o PMDB saiu do governo, só que os votos primeiro não veio aquela manada de partidos pequenos que o mercado chegou a se iludir, que a gente teria na quarta, quinta e sexta vários partidos pequenos falando, eu também quero ir fora, eu também quero ir fora. Pelo contrário, você teve na quarta e na quinta uma parte do PMDB não saindo do governo, os ministros, a maioria ficou no governo, e no levantamento do Estado de São Paulo desse fim de semana, mal tem 60% dos deputados do PMDB para votar a favor do impeachment. Então eu estou mudando o meu call para queda em termos de fundamento. Dia 22 de fevereiro eu vim aqui no dia da prisão do Santana e da esposa dele, estava 43 mil pontos, eu falei, chega de cair, agora é para comprar tudo, que o Lula vai ser preso, vai ter impeachment e vai subir. Aí 2 semanas depois eu vim aqui, acho que foi 17 ou 18, ou 8 de março, o Lula tinha sido preso 3 dias antes, eu falei, olha, o Lula vai ser preso nos próximos 15 dias, a Bolsa vai a 55 mil, não aconteceu nada disso, e ainda hoje o Lula está num quarto de hotel em Brasília comandando o governo. Então o negócio virou muito rápido contra, e eu não tenho vergonha em mudar o call. Eu não sou apaixonado por um call, eu olho os fundamentos como analista. E virou o negócio. Hoje de manhã, no What's Call, no nosso Trade Ideas, a gente falou para vender, falou que a chance é cada vez menor. Eu estou falando aqui que o mercado não precificou ainda o impeachment. Eu acho que se não houver impeachment, a Bolsa pode ir tranquilamente para 45 mil pontos, e o dólar, que está dando um nó na minha cabeça e de analistas e economistas, o dólar para mim tinha que estar R$4 em termos de fundamento. Só que tem 2 atenuantes para o dólar não estar em R$4. Primeiro, o Fed não vai aumentar os juros nesse semestre, então o neguinho vendeu dólar e comprou outras moedas. E a balança, em segundo lugar, a parte externa do Brasil está muito forte. A balança comercial nunca foi tão forte, trazendo muitos dólares para cá. Então, o meu vender da semana é Petro, Vale, siderúrgicas e bancos. O meu comprar são as ligadas a dólar, Fibra, Suzano e Embraer. É isso. Então, tá enterrada a tese de impeachment. Tá enterrado. Não é nem 25%, 30%, é zero? Não, nada na vida é zero, ok? É aquele 1%. E tem sempre as surpresas. O Real Madrid ganhou do Barcelona, o Palmeiras ganhou do Corinthians, coisas que não eram prováveis. Mas todo o movimento que a gente vê em Brasília dá a entender, porque é o seguinte,
No levantamento do Estado e do Vem Pra Rua, tem 260 e poucos votos a favor do impeachment. Precisa 354 ou 342. Tem uma diferença de 80 votos. O governo não precisa levar voto para o plenário. Eu acho que todo mundo já entendeu isso. Só o que precisa para aprovar o impeachment é ter 342 votos. Se tiver 0 contras e 341 a favor, não tem impeachment. E está muito forte. Esse pessoal do governo é muito bom para não largar o poder. Então, eu acho que a chance diminuiu bastante. Qual é a única esperança que resta, na minha opinião, para virar o jogo do impeachment? É Curitiba. É a Polícia Federal e o Ministério Público Federal de Curitiba, daqui até o dia da votação, vir com 1, 2 mega operações e mostrar que tem Lula e outros, até Dilma, envolvidos num monte de coisa. Isso poderia mudar o impeachment. Se não tiver isso, hoje a chance é quase 0. Bom, Góes, pode complementar essa ideia, se você quiser puxar para os gráficos, mas como é que vocês estão olhando essa tese? Eu vou falar, não preciso mostrar o gráfico especificamente, tá? Para mim o mercado ele chegou a 50 mil, aliás, a última nossa visão técnica. Quando ele chega a 50 mil, ele quebra uma tendência de baixa muito importante e ele abre o jogo para um OCOI, para uma onda 2 enorme. E essa onda 2 seria mais ou menos entre 45 e 44 mil mesmo. E assim, para mim, vamos lá, a primeira coisa que eu acredito, acho que o não impeachment é muito menos do que 44 mil. Acho que o não impeachment é 35, 37, 32, por ali. Essa é a minha visão. A segunda visão, eu acho que embora a expectativa do impeachment tenha esfriado, realmente esfriou, eu acho que, assim, na minha cabeça, aí, botando por gráfico, eu dou uma probabilidade, no mínimo, acima de 50% de que essa onda 2 aconteça. De que o mercado seja para comprar 44, 45 mil e o Fibonacci dessa figura seria na faixa dos 58, 60 mil. Em algum momento, embora eu tenha acreditado desde o primeiro teste dos 50 mil que a gente tinha uma onda 2 para fazer até esse suporte, como foi na visão técnica, em algum momento o mercado tentou realizar, aí até para colar aqui para ver o preço certinho, ele tentou realizar, parou em 47 mil, fez um novo topo. Quando ele fez um novo topo, eu imaginei que essa onda 1 poderia ser de 58, 60 mil. E aí sim seria um impeachment correndo de uma maneira que era improvável acontecer, porque justamente acho que esse pessoal do governo gosta muito do poder mesmo, não ia deixar ser tão fácil. Em algum momento ali, quando o mercado fez essa última máxima de 52 mil, parecia que não tinha volta, que o impeachment ia acontecer, que ia ser fácil, que o PMDB ia pular fora, todo mundo ia pular atrás, e isso mostrou que não. Então, eu vejo um aumento grande da probabilidade da onda 2 aparecer. Eu acho que a onda 2 aparecer, ela é muito saudável para operá-la, tanto o próprio Bovespa vir a 46, a 44 mil, quanto a Petro vir para perto de 6,5, quanto... A Vale é a única que não precisa, embora eu acho que a Vale seja descolada desse cenário de política. Mas todos os bancos, tudo cabe essa onda 2 um pouco mais caprichada e a compra. E, enfim, para mim o mercado segue aí com os 60% de chance de impeachment, só que a facilidade dele aumentou. Eu acho que o processo fica mais longo, mas eu ainda estou bem otimista. Agora, caso o mercado nem realize, ou seja, ele teria que parar de cair entre o preço que está agora e amanhã, não estender muito essa queda e começasse a subir de novo, e os 58 mil ficasse provável sem essa onda 2, aí é um cenário diferente. Eu acho que aí seria... que seria assim, o impeachment vai acontecer agora, vamos botar em opção, nesse exercício de opção, que é dia 18 e aí seria uma outra análise, né? E a gente ia contar uma outra onda 2, uma outra... Então, assim, no final das contas, eu ainda estou bem otimista com a Bolsa. Realmente, eu tenho apostas para esse exercício de opção que eu estou tomando calor. Vale todo indo bem, razoável. Bancos, aliás, Bebais e Petro até deu certo, porque bateu 9, era um dos meus alvos. Mas Banco do Brasil, por exemplo, está tomando calor. Mas estou aí preparado para voltar a comprar. E se por um lado pode ser um calor e tal... Por outro, eu acho que graficamente essa queda é bem saudável, bem importante para desenhar a figura
e acreditar. Então, olhando pelo movimento dos preços, pela probabilidade que o mercado bota de alta, mesmo caindo antes, esse alvo de 58 mil ainda existir, eu diria que o mercado ainda acredita, né, que esse impeachment ele é bem mais provável do que 50%, mesmo que antes venha a cair, que tenha uma enrolada e tal. Eu acho bem legal essas duas visões distintas sobre o mesmo assunto. Acho que o dólar enriquece... Quanto ao dólar? E o dólar? O dólar eu acho que aqui é um alvo, sem dúvida nenhuma. O dólar, eu diria que o gráfico do dólar ele foi mais bonito do que o do índice, porque o gráfico do dólar desenhou a onda 3. Ele desenhou um cabeção menor, ele tinha uma onda 3 maior. Ele foi um gráfico que você olhava, ele já estava totalmente desenhado. Quando a alta do Ibovespa aconteceu até os 50 mil, a gente contou como uma onda 1, um pouco mais difícil de pegar, embora eu tenha dado vários calls, vários outros papéis tenham entrado em onda 3, a gente tem lá a história das opções, da Petro e outras calls legais que aconteceram. O Ibovespa em si, ele não fez uma estrutura de alta que justificasse esse rally para 50 mil. Ele meio que foi realmente surpreendendo. O dólar não. O dólar fez a estrutura certinha e chegou. Chega num alvo importante aqui. Engraçado que não está conseguindo subir. Cara, eu sou um zero a minha venda do dólar. Mas não sou comprador, até porque eu não tenho compra no dólar nem no intraday, né? Nem nos 60 minutos, por exemplo. Quanto mais no diário. Mas acho que o dólar tem um espaço de subir. Porém, tá difícil virar o jogo. A gente vai ter que fazer aí um zigue-zague altista para subir. E essa tese de que o Ibovespa chegou até 50 mil, tá com uma probabilidade muito maior de terminar esse movimento de alta lá nos 58,60, que é para mim o verdadeiro preço do impeachment, também se justifica pelo dólar. Eu acho que o dólar tá no preço ainda de 50% a 60% no mínimo de chances de impeachment. E, de novo, eu não sei se o dólar, porque realmente o dólar tem esse movimento internacional aí que está muito forte, o fluxo do dólar no mundo. Eu não sei se o dólar teria um preço tão pessimista, mas para mim a bolsa, como eu falei, cara, a Petro tem que perder o 4 e os bancos têm que devolver a alta inteira e para mim o Bovespa vale muito menos do que 44 mil, caso o impeachment não aconteça. Legal. Bom, sobre esses pontos de vista bem divergentes, assim, acho que dois pontos que acho que o mercado, a verdade é que ficou muito eufórico, né, quando vieram as notícias. Parece que tinha gente que falava, em maio ela cai, mas tinha gente que falava, não, daqui uma semana ela cai, a bolsa vai fazer uma alta tão forte. A gente teve duas coisas no espaço de 10 pregões. O João Santana e a esposa são presos na segunda. Sem ser só sexta. O outro, o Lula é preso. Você falou, acabou o jogo. O Lula não chegou a ser. Delação, coercitiva. Foi coercitiva. Mas você falou, acabou o jogo. E o Grampo, e ali, o Grampo parecia, na minha opinião, o Grampo ali parecia checkmate. Sim. Eu nunca imaginei que ia voltar a dar essa sensação agora. E tinha as manifestações que quase a totalidade do mercado participou, então você sai da manifestação, você fala, porra, não tem pra ninguém, né? A soltada do Grampo, justamente ali quando ele correu para pegar o ministério. Aquilo foi um cheque. Mas, até agora, todos os momentos que a gente acha que esfriou, eu tenho um call até mais otimista desde o final do ano passado. Se você me acompanhasse de Batalha do Século, eu falava, ano que vem ainda vai voltar a ficar forte o impeachment. Eu não achei ruim a adiada do rito que o STF fez na primeira vez, porque ali estava demais, estava muito nas costas do Cunha. Então, quando ele adiou, veio no processo mais lento. Então, assim, se por um lado a gente está com essa sensação de perda de vitória, de que, porra, que não tem mais chance, eu acho que tudo isso vai dando mais... faltou a palavra agora, mas vai dando mais... vamos dizer, confiança, não seria confiança, fazendo com que as pessoas do contra, que dizem que é golpe, o que digiriam melhor ainda, caso o impeachment aconteça. Tiveram todas as chances, né? O STF não está acelerando o processo, não está... Então, assim, eu ainda acredito que, cara, aonde chegamos não tem volta. Eu acho que com a Lava Jato e a crise econômica acontecendo, com essas pesquisas de popularidade do jeito que está aqui, ainda tô com... Eu acho que adiou, mas eu ainda tô com... Vai acontecer alguma coisa. O fato claro é que ela perdeu completamente a capacidade de governabilidade. Exatamente. Isso fica nítido, mesmo antes do aquecimento do impeachment. Mas o ponto que eu queria tocar a gente sabe nas teorias de mercado, tanto na análise técnica como na fundamentalista, que nada no mercado sobe verticalmente ou cai verticalmente. Tem que ter esse zigue-zague, e foi o que não aconteceu, né? A gente pode falar que teve um zigue-zague
de 2 mil pontos, mas depois de subir 10 mil pontos. Então Exato. é saudável mesmo essa estacionada. Então, por isso mesmo que talvez a tese de impeachment pode não ter morrido, ou talvez o noticiário pode estar morrendo, mas graficamente ainda dá para acreditar, porque faz parte de uma coisa natural do mercado. Dá né? para acreditar. Eu diria assim, até por exemplo, a opinião da semana, para mim, ela é até um pouco mais enrolada, porque, cara, quando eu olho os gráficos diários, que são os swing trade, onde eu me baseio para realmente ficar comprado, postando para uma semana no mínimo, entre uma semana e mês, ou mais até de um mês, eu vejo ainda a compra. Eu acho que não dava para comprar, dava para estar comprado e teria que ter diminuindo até zerado. R$9 para mim é um puta alvo de Petrobras antigo. Então, assim, e eu sou comprador dessa realizada. Então, para mim, aproveitar o pessimismo agora é day trade. Hoje, por exemplo, foi um dia que veio pro day trade. Hoje, no índice futuro, eu só day trade de venda. Acho que sexta-feira foi compra ainda, mas quinta-feira já veio inclinando para venda. A partir de hoje, a gente tem os intradays todos inclinados para baixo, vendido, mas eu ainda acho que o dinheiro está maior no swing trade de você achar a compra depois. Quer complementar com alguma coisa, Flávio? Queria falar de Petrobras. Ah, sim, vamos já mudar de assunto, que estava na pauta, sim, porque trazer o Flávio para não falar de Petrobras, hoje que teve uma notícia bem importante sobre Petrobras, que é a expectativa de corte no preço do combustível. Já teve presidente da Datagro falando que isso vai matar a empresa, mas o fato é que é aguardada essa notícia. A gente vê a ação da Petrobras caindo forte, a da Cosan despencando, porque a Cosan também subiu bastante em março. Flávio, olhando para fundamentos, qual o impacto na Petrobras de um corte no preço do combustível? Vamos lá. A Petrobras teve uma receita líquida o ano passado de 320 bilhões de reais. Se você considerar que metade disso, ou seja, 160 bilhões, foi diesel e gasolina, se você tirar desses 160 bilhões 5%, você tira 8 bilhões. Você teve um EBITDA de 72 bilhões, são 11%. 11% de queda de EBITDA é muito, nem tanto. Se você tirar 10% no preço da gasolina, aí sim, 16 bilhões de perda, viria gasolina e diesel, 22% de queda de EBITDA. Isso, 5% eu acho palatável, 10% eu acho muito. Eu venho desde janeiro, falei com jornalistas, olha, eu estou preocupado, porque eu acho que em algum momento do ano o governo vai querer baixar o preço da gasolina e do diesel para melhorar a popularidade por conta da cotação tão baixa lá fora. Então eu acho que eles devem estar rondando a mesa deles, eles já fizeram isso na energia elétrica, sem segurança total de reservatórios, principalmente no Nordeste, e eu acho que vão fazer na gasolina. Seria perfeito para o processo de popularidade do governo e da presidente Dilma. A Petrobras quebra? Não quebra, ela já está quebrada. Ela deve 105 bilhões de dólares, caiu um pouco agora com o dólar 3,60, não é 8 bilhões ou 16 a menos que vai mudar. A Petrobras não escapa de uma mega capitalização que eu calculo em torno de 200 bilhões de reais. Uma companhia que vale 125 bilhões de reais com cotação de sexta-feira, 200 bilhões é fazer uma nova companhia. Então, eu acho muito ruim, só que já está ruim. E eu acho que a chance é enorme do governo optar pelo menos por 5%. Porque a gasolina está cara. E tem uma outra coisa que piora a conta da Petrobras. O consumo está caindo. Janeiro e fevereiro caiu 11% sobre o ano passado. Isso é um ponto negativo para a Petro. Tem um outro ponto negativo para a Petro que foi ofuscado hoje pela notícia do Lauro Jardim no Globo, é que o preço do petróleo no mercado
mercado internacional está voltando aí na direção dos $30. Ele bateu $40 semana passada, com aquele mega otimismo com a reunião que vai ter em Doha, no Catar, dia 17 de abril. Porque vão congelar a produção e tal. Durante a semana, saiu produção da OPEP maior, 100 mil barris maior, mas é maior, para uma produção de 32 milhões. Saiu produção maior na sexta-noite da Rússia. Saiu o estoque americano crescendo 9 milhões. E saiu hoje, na segunda de manhã, o ministro da Arábia Saudita falando, se o Irã não cortar, eu não corto. O Irã falando que não vai cortar jamais porque está crescendo. Então você tem duas coisas muito negativas para o preço da ação da Petrobras. Uma, cortar EBITDA, cortar preço de gasolina e diesel. Duas, petróleo em queda. Investidor internacional vende Shell, vende BP, vende Chevron e vende Petrobras. E, bom, sem contar que se a sua tese de impeachment de fato acontecer, a Petrobras é uma das grandes vítimas. Sim. Caso o impeachment esfrie. Que nem o Fernando falou, 6,50, é muito factível voltar para esse nível. E aí a gente pode até ir para o gráfico. Já que a gente não mostrou o Ibovespa vai ter uma coisa semelhante a isso, tá? Bom, vamos mostrar então no gráfico aí, pessoal, ver. Mostrar esse movimento aqui. Então, ó, esse R$9, além dessa linha azul, ele era esse topo, o topo do ano passado, um topo no qual a Ibovespa chegou antes, que era os 50 mil, e a Petrobras ficou devendo e bateu, né? Bateu alguns pregões atrás. Tá? A gente percebe que o call aqui, isso aqui tudo foi uma onda 1, ainda bem que pegamos aí uma boa operação aqui, mas teoricamente essa compra, se chegar aqui, pode ser até 6, não necessariamente 6,5. Vamos ver o fundo anterior. O fundo anterior está em 6,40, tá vendo? Então seria aqui nessa faixa, se chegar aqui, repetir esse segundo ombro, agora que a gente tem mais suportes por aqui, tá vendo? Demorando aí aproximadamente um mês até, vamos botar aí, tá dentro pode ser mais rápido ou mais devagar. Aqui um sinal de compra aqui, é uma compra muito interessante. Agora, acredito que essa compra e esses alvos que vai pintar aqui, qual o alvo que eu vou fazer? É o que eu falei do Ibovespa, caso venha para 45, 46 mil, o alvo seria lá na casa de 58, 60 mil. Eu estou falando de Petro ir para R$11. Então, isso aqui é um movimento que só acontece caso tenha impeachment, me parece, né? Esse movimento aqui. Acho difícil essa figura toda acontecer sem um processo político, a não ser que realmente o petróleo ache um fundo espetacular, as commodities virem um jogo e aí realmente até o próprio mercado, de repente, pode andar sem o impeachment. Mas, enfim, aí voltando pra gente, eu diria, esse gráfico que eu mostrei, esse OCOI, simétrico, mais suporte do que anteriormente, santo que é o sinal de força acima da banda, essa primeira onda é uma onda mais difícil de operar do que normalmente a onda 3. Tudo isso tem no Ibovespa também, e que é sinal que tem nos bancos, que tem, enfim, em N papéis. Se o mercado, assim como o Petro, voltar para 6,5, 6, para segurar e começar a subir, o Ibovespa voltar para 46 a 44, para segurar e voltar a subir, tudo isso acontecer, além de Petro e Ibovespa, a gente vai ter um zilhão de papéis e realmente, assim, os gráficos vão mostrar um otimismo muito bom, um gráfico que eu não vejo há muito tempo, tão bonito. Engraçado que perto das eleições, o gráfico pintou a mesma coisa. Fez uma onda enorme, tinha um puta cenário de OCOI para fazer, não sei o que lá. Acabou dando Dilma, ele virou onda 3 para baixo. Ou seja, o próprio diário caiu, voltou a subir, fez um fundo mais baixo e virou queda. E a gente teve... ele não seguiu isso daí, né? E esses gráficos que eu mostro aqui, e que também apareceram na especulação eleitoral, são gráficos que me lembram cenários muito parecidos com 2002, 2001, tanto semanal quanto diário. Então, são movimentos que, se acontecer, fica muito forte. Aí entra uma coisa que eu acho, né? Assim, as pessoas, a sensação que dá é que mesmo com o impeachment a gente está muito ferrado. Mas eu imagino que menos do que parece. Eu acho que assim, se tivesse um impeachment, ou se tivesse realmente uma ponte para o futuro, nem que fosse sem impeachment, sei lá. Eu acho que se tivesse um choque de expectativa no país, o Brasil não está
quer dizer, pode estar na ponta do lápis. Mas eu acho que parece que, assim, sei lá, esses juros zero no mundo inteiro, não sei o quê, pelos gráficos, a gente teria figuras realmente enormes, né? E aí tem uma outra figura para montar mais para frente, caso toque esses 58, 60 mil e por aí vai. Então, bom, tomara que a gente consiga sair disso daí, porque que o mercado graficamente dá uma oportunidade maravilhosa, dá. E aí, como eu disse, não necessariamente essa queda seria ruim, tá? Essa queda que a gente está falando agora, que é provável essa semana ainda, pode até surpreender. Eu já estava botando na conta a possibilidade do mercado aí para 58,60 sem fazer essa 2. Voltei a ficar com essa 2 aí em vista, eu te diria hoje. Hoje, quando começou a cair, que entrou uma venda mais forte, que eu falei, realmente, comecei a achar esses alvos aí. Falei, agora começou a ficar mais provável realmente essa realizada. Bom, então, se a gente puder resumir esse programa inteiro em, acho que, 2 frases que podem resumir bem, no curto prazo, fundamentos e gráficos estão mandando vender. Já no longo prazo, fundamento está mais venda que compra, mas os gráficos estão esperando a onda 2 para voltar a comprar. Voltar a onda 3. Então, e eu acho que define um pouco esse cenário aí, que, assim, você pode estar mais otimista ou menos com o impeachment. No curto, vocês estão na mesma linha. No longo, eu não sei, até perguntar para ele, eu acho que, cara, até um ponto que chegou, ele é muito evoluído, porque a gente ficou tão mal acostumado com a velocidade que tudo aconteceu, que talvez a gente tenha um choque de expectativa e falar, puta, não, agora a probabilidade tá mínima. Não acho isso, não. E tem uma frase o PMDB tá fora, já tem programa, já tem, né, a gente tem a base é pequena, só tem partideco pequeno ali apoiando, o movimento nas ruas ainda é alto, a pesquisa, o Ibope é altíssimo contra o governo, aí, vem, e a crise econômica e a Lava Jato esmagando, então por mais que adie, que fique mais difícil, acho que não pode ser fácil, depois de 13 anos no poder, não pode ser fácil, né? Tem uma frase que o Celso fala todo dia de manhã, quando a gente faz aqui o Infomoney na Bolsa, que a política é como nuvem, né? Você olha para cima, vê uma coisa e olha para cima de novo e tem outra coisa completamente diferente. O fato é que essa volatilidade já era meio que esperada, só que o investidor talvez ficou mal acostumado com a velocidade de boas notícias. Exatamente. Né? Foi surpreendente. A gente pode falar que não dá para adivinhar que a Bolsa ia chegar onde chegou no final de março. E no caso das empresas, a gente não pode esquecer que os resultados de 2014 foram ruins, 15, e 16 vão ser horríveis. Aliás, então eu já lanço uma pergunta. O mercado negligenciou os resultados de 2015 porque eles não fizeram preço, ou daqui a pouco eles vão fazer preço? Porque foram ruins, mas ninguém comentou os balanços, estava todo mundo tão preocupado com política. O que aconteceu foi o seguinte, eu tenho uma visão que os fundamentos das empresas são colocados no preço 6 meses a 1 ano antes. Então você compra hoje o resultado de daqui a 1 ano. Concordo. Quando você tem uma mudança possível, que seria a entrada do Temer e uma equipe econômica melhor, você fala, bom, eu vou comprar o resultado da Gerdau, que é um caso clássico, do primeiro trimestre de 17, porque o primeiro trimestre de 16 vai ser horrível. Eu concordo, a gente não pode esquecer que numa tempestade perfeita de dezembro até janeiro, né, a gente teve um vendão ali. Sim, foi terrível. Precificando o que viria em 2016, né? Ou seja, realmente esse choque de expectativa. E, cara, assim, de novo, uma coisa que eu posso até ter uma visão torcedora, mas eu acho que, assim, a gente não pode dizer que esse impeachment tem 10% de chance agora, mas não tem mesmo. Para mim, em 60 fácil ainda. Tinha 90 e caiu para 60. Eu estou me sentindo, voltando a impeachment, há 2 semanas antes do segundo turno, de 14, quando eu tinha certeza que o Aécio ia ganhar e perdeu. Então você está torcendo para estar errado. Eu estou olhando, eu estou falando, eu não gosto de incorrer no mesmo erro. Eu sempre tento olhar, eu errei isso no fundamento, é porque eu não vi alguma coisa. Eu negligenciei o poder do Lula naquela época de ir para o Nordeste e virar o negócio. Pode ser que agora... Se der tempo, eu vou mostrar para vocês a especulação eleitoral rapidamente e o movimento de hoje. Não sei se dá tempo. Vamos dar uma olhada. Não, dá tempo sim. O bom de pôr grafista com
com fundamentalista é que o grafista sempre pega o que a gente falou e mostra rapidinho. Que já fica... O é preço acaba melhor mostrando. para quem está na venda. Olha só aqui. Se a gente traçar para o gráfico, ó, isso aqui é o seguinte, a gente começa muito parecido, ou seja, uma venda esmagadora no começo lá. Tá? Isso aí é datas 2014. diferentes. 2014. Fevereiro, março. De repente entra uma onda 1 que vira o jogo completamente do mercado. Então, a partir dessa onda 1 aqui, eu comecei a ir para compra. Que mês, cara? Toda vez que parecia que viria uma onda 2 até onde a gente chama hoje de 44, 45 mil, ele andava e fazia novo topo. Parecia que ia vir a correção maior, novo topo. Parecia que ia vir novo topo até a última euforia, aqui culminando com a morte do Eduardo Campos, que eu não sei porquê, foi o momento mais eufórico de todos da especulação. A gente teve vários que eu comprou aqui e tal. E aí o que acontece? Aí depois dessa euforia, ele cai e aqui cai, entra numa onda 3 pequena, cai até aqui e aqui vira o jogo. Então a partir daqui é a onda 3 para baixo, ou seja, isso aqui tudo não. O que é a onda 2? É a surpresa do segundo turno. O mercado, tipo, joga a toalha de que não vai ganhar o AS antes do segundo turno. No segundo turno tem uma surpresa. Esse candle aqui é o dia anterior, ele faz a onda 2. A partir daqui eu tenho Santa Badabanda, acabou a compra, onda 3 para baixo. Então assim, ele lê que não vai mais ganhar, né? Então assim, eu não duvido que a gente tenha alguma coisa parecida aqui. Ou seja, o mercado começou, fez uma puta onda 1, já mudou o jogo. Toda vez que parece que ele vai corrigir até aqui, entra a compra, faz novo topo, entra a compra, faz novo topo, até o momento que vai ter euforia e talvez aqui culmine com o fato. E pra mim, quando tiver um impeachment, é quase certo que a gente vai estar 50, 60 mil, que é pra vender, que vai ver que é. Sim. Então, eu vejo a coisa bem parecida. Até as cores das aberturas dos leques e tudo são iguais. Tá? Agora, isso é legal de falar, mas a verdade é que o mercado nunca é igual. Então, Não. assim, de repente, dessa vez faz a onda 2. Não há essa jurisprudência no mercado. Agora, eu te boto um pouquinho mais de otimismo aí, que pelo menos com o desenho dos preços eu tô bem mais otimista ainda, que não vai ser fácil virar esse jogo assim, também contra o impeachment não. E tem uma coisa que eu acho que é diferente dessa vez, porque antes lá você tinha pesquisa de opinião. Agora você tem essa pesquisa de voto de deputado, que é um negócio meio chutado, entendeu? Até o próprio Estadão na matéria, foi muito legal a cobertura, mas os deputados falaram sobre hipótese de anonimato. Sim. E mesmo falaram, a gente está falando disso agora, mas talvez semana que vem aconteça tal coisa. O que dizem é o seguinte, que os caras sentem lá na hora, então assim, apertado não será. Então se começar a pintar que é impeachment, nego rasga, não vai ter quase voto a favor. Se começar a pintar o que não é impeachment, todo mundo tem que mostrar que votou a favor. O baixo clero, como eles costumam chamar, ainda está com o governo. Cara, mas eles só vão sair se ver. É horrível essa coisa aí. Eles não podem se queimar tanto, cara. Assim. Por isso que o Cunha quer jogar a votação para domingo. E outra coisa, e aí tem um jogador né? contra o outro também, que até a entrevista do Roberto Jefferson foi muito legal, né? Do bandido, que os dois são à altura, né? Eduardo Cunha e Lula articulando quem vai jogar esse jogo. Eu não sei não, hein, cara. Eu, se fosse como jogador frio, técnico, fosse apostar num jogador de xadrez ou de pôquer ali, eu apostava no Eduardo Cunha. Estão num bom nível os dois. E aí, e o Lula carrega a Dilma no time dele, né? Sim. O Eduardo Cunha carrega o Temer, que eu acho que é muito melhor. Vamos ver, mas eu sou otimista. Ainda está com a tese, pelo menos para curto prazo. Pensando na semana, vem da Bolsa que o impeachment acabou. Na semana. Podemos, então... Sim, eu vou voltar aqui daqui a 15 dias, hoje é 4 mais 15, 19. Logo depois da votação. Aí eu quero ver se a gente pra mim, eu tô pensando, esse dia 19 pra mim é importante, dia 18 é exercício. Então, assim, eu tô otimista não é verdade, ainda... o programa é 18. 18, desculpa. Eu tô otimista ainda com esse exercício de opções Olha desse mês. só que combo, né? Vai ser o exercício de opções com a votação do... a votação será pode que adiar. o Eduardo vai estar comprado ou vendido? A gente sabe que o Eduardo Cunha é um grande trader de dólar, pelo menos ele falou, né, que com aquelas contas que ele tinha, ele falou que ele deu muita sorte no mercado financeiro com dólar, né? Talvez ele possa trocar um pouco para os derivativos, enfim. Mas, de fato, vai ser uma segunda-feira daquela, se tivermos a votação no fim de semana, culminando com o vencimento de opções.
Aí vai ser recorde histórico no Porque volume da Bolsa. a gente já, Pelo bem ou pelo mal. a gente já ouviu com o Eduardo, se ele perceber que não vai aprovar o impeachment, ele adia a votação para tentar. É difícil. Porque... Não, eu acho que esse adiamento, acho que ele pode acontecer antes. Eu acho que pode sim, pedir um STF, socorro e tal. Se pintar que vai ser a votação nesse dia, eu diria que é mais um sinal otimista a favor do impeachment. E quem quer que seja ali vamos botar, é o Cunha, né? Botar o time do Cunha versus o time do Lula. O Cunha que quer que seja acelerado e seja logo ali, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu diria, é historicamente muito interessante, a volatilidade para quem gosta. A gente vive de volatilidade, né, no mercado de gráfico e de trade. Tá maravilhosa. Eu acho que todo mundo que está aprendendo o mercado financeiro agora, você chegar num momento difícil, que é um momento difícil. Muito difícil. Né? Você aprender num momento difícil, você passa a respeitar as regras. A grande maioria da pessoa física começa no mercado de alta, onde você aprende a não respeitar, aprende a não ter stop, aprende a achar que é fácil e tudo. Então, tudo isso eu acho que é bom, né, para quem está acompanhando, aprender, etc., para você participar desse momento histórico, olhando os preços, que eu acho que é a parte mais legal de toda, é o mercado respondendo a tudo isso. Então, isso eu acho que é bem bacana para o ouvinte aí saber que realmente é um momento histórico para mim, que tenho 20 anos, não sei quanto tempo você tem de mercado, 30 anos de mercado. É um momento histórico, difícil, legal, interessante. Certamente vai entrar para a história, seja lá qual for o final. O resultado. E o bacana é isso, né? Porque vocês dois, juntos, 50 anos de mercado. E continua aprendizado, né? Continua vendo. Acaba, parece né? que você nunca viu isso antes. Então, um dia é diferente de outro. Eu acho que estão duas coisas que a gente aprende eternamente, né? Não só tecnicamente o mercado, como ele se comporta e como... Mas também você lidar com o bolso, que é a parte mais sensível do ser humano. Você saber segurar o ganho, saber sair estopado, não cometer erros. Isso eu acho que é um aprendizado eterno. Eu diria que a análise técnica em si é uma coisa que eu já sou meio chato de aprender coisas novas. Mas, cara, assim, eu ainda acho que aprender a lidar com o dinheiro, com as apostas, né? Lidar com a dor emocional, com o prazer, com tudo isso que gera. Aí é eterno, acho que é muito de você chegar ao ponto máximo, acho que quase que não existe, né? Que é o mais importante, eu diria que ganhar dinheiro no final das contas é controle emocional, disciplina e por aí vai. Legal. Bom, gente, gostaria de agradecer a participação, foi um programa muito enriquecedor mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gravação vai ficar disponível no site do InfoMoney assim que acabar o programa. A gente já vai fazer a matéria para deixar lá. Flávio, Fernando, muito obrigado. Tenham bons trades nessa semana e até segunda-feira que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá. Valeu, obrigado. Até lá, obrigado.